Olá, Virgem, seja muito bem-vinda à sua leitura. Aqui eu vou fazer uma leitura para o novo ano astrológico, que começou agora com a entrada do Sol em Áries, no final de março. E a gente vai ver qual é a grande lição desse próximo período para o signo de Virgem. Vamos ver qual é o arquétipo que vai auxiliar nesses aprendizados e também vamos dar uma olhadinha em cada trimestre para a gente ver qual é a lição e qual é a melhor forma de navegar esse período. Eu vou começar aqui com o Animal Spirit para a gente ver qual é a força desse ano, qual é o grande aprendizado deste ano para o signo de Virgem. A coruja. Deixa eu ver se eu tô no ângulo certinho aqui. Então essa é a coruja. Eu vou ler para vocês o que traz aqui no livrinho, porque eu gosto muito das interpretações desse livro, são um pouquinho fora da caixa daquilo que a gente espera, né, de cada animal. Mas eu também gosto de falar um pouquinho do que me vem à mente quando eu olho essa carta. E a gente sabe, a coruja é sempre um símbolo relacionado à sabedoria, né? Mas aqui me veio uma sensação muito grande de você olhar de frente, encarar de frente alguma situação ou algum problema ou algo que antes você podia ter até um certo receio de olhar, de encarar, de assumir. E parece que é um ano para assimilar esse lado também, ter coragem de olhar para algumas coisas que por vezes podem ter ficado ali embaixo do pano porque era mais confortável. Vou ler aqui para vocês. Então, o que a gente vê aqui com essa carta é realmente uma bênção, um tesouro, um presente, algo que se materializa, algum projeto que dá certo. E isso pode vir tanto no campo material como em qualquer outro. Mas o mais interessante que eu vejo aqui é a questão da sabedoria. Você vai saber o que fazer com isso. Esse presente que entra na sua vida, ele vem impulsionar o seu propósito, seja ele qual for. Então a gente pode estar até falando para pessoas que eu sinto até que é com aquela coisa que eu falei no início, né? A visão, o poder olhar de frente para alguma coisa. Talvez sejam pessoas que já acessaram o seu propósito, até já sabem o que é, mas muitas vezes não sabem como navegar ou como fazer uma transição, né? Me veio uma energia muito forte aqui de que muitas vezes quando a gente entende o nosso propósito e ele é muito fora da caixinha, às vezes a gente guarda muito para si, né? A gente não revela muito para as pessoas, às vezes para se proteger mesmo, às vezes porque as pessoas podem julgar demais também. Então a gente acaba tendo esse instinto, né, de se defender. E aqui eu sinto que são pessoas que estão passando dessa fase já. Elas estão olhando aquilo de frente e assumindo, batendo no peito, ó, eu sou assim, é isso que eu quero, é assim que eu sou. E eu sinto que quase como um presente, uma recompensa por essa coragem, vem esse presente, vem esse triunfo, vem esse sucesso. E isso tudo vem para impulsionar realmente a caminhada em direção a esse propósito, que pode ser qualquer um. A gente não está falando só de alguma coisa mística, ou você se tornar um curador, ou você, enfim, ter algum trabalho fora da caixinha. Pode até ser super dentro da caixinha, mas às vezes, por exemplo, você quer mudar de área e você já tem uma idade mais avançada e as pessoas acham que isso não é uma boa, que não é uma boa escolha. Você está conseguindo passar por cima, né, dessas opiniões. Então, como um presente vem isso, né? Mas não se apegue de achar que o propósito é sempre alguma coisa muito fora da caixa, é uma coisa que você tem que abrir mão de toda a sua vida, não. Às vezes é só fazer aquilo que o seu coração clama, para você estar dedicando a sua energia. Vamos ver agora com o Wild Unknown, esse oráculo aqui que eu gosto muito, e ele traz uma série de arquétipos que auxiliam a gente a navegar essa energia.
E eu sinto que é quase como um auxílio mesmo para você navegar essa energia que é um pouco mais desafiadora, até por ser algo que a gente não conhece muito. É ali onde está, né, a maior parte do nosso aprendizado, então a gente precisa de um pouco de apoio, de auxílio nesse primeiro momento, sim. Então vamos ver qual é o arquétipo que vem ajudar a Virgem nesse momento. O peregrino. Olha só. E aqui me veio muito essa energia do eremita, né? Do ermitão. Alguém que tá deixando um caminho que muitas pessoas antes de você traçaram. Me vem muito essa energia. Eu também vou ler aqui pra vocês, pra gente aprofundar bem nessa energia. Mas a primeira impressão que me deu foi essa, sabe? Alguém que tá deixando um caminho que estava muito bem traçado, muito bem estruturado, porque aquilo não faz mais sentido para você. E para muitos, você apenas está se guiando pela sua fé, pela sua intuição, sem nenhuma promessa de que aquilo vá vingar ou dar certo, né? Seja lá o que isso significa para as pessoas, mas você está indo mesmo porque dentro de você já criou esse entendimento, né? Daquilo que eu preciso não é aquilo que está sendo vendido para mim, ou que está sendo ofertado para mim. Então eu tô indo atrás das minhas próprias respostas. Vamos ver aqui agora. Então aqui para mim confirma muito o que a gente já estava falando. Me veio uma energia muito forte de aprendiz, de aprendizado. E isso às vezes pode ser uma dificuldade. Opa, bati aqui no microfone. Pode ser uma dificuldade se você for uma pessoa já mais experiente, né? E muitas vezes a gente acha, mesmo é do ser humano, achar que a gente já aprendeu bastante, que a gente não precisa estar recomeçando. Mas eu sinto que pode haver uma lição, uma certa lição de humildade aqui, para reconhecer que porque você sabe muita coisa, porque você já viveu muita coisa, não quer dizer que essa nova fase não tenha muito para te ensinar. Então, eu tô sentindo também essa força de se libertar de muitas convenções, daquilo que você pode ter achado que sempre foi para você e de repente não faz mais sentido. Então, precisa de uma dose extra de coragem, né, para deixar isso para trás e se aventurar num desconhecido, né, até você descobrir aquilo que ressoa com você. Vamos olhar agora para o trimestre, para cada trimestre. Eu vou tirar 2 cartas para cada trimestre, uma com a lição mais importante desse trimestre e uma com um conselho de como melhor navegar essa lição e esse momento. Lembrando aqui, a gente não vai, obviamente, abranger todas as situações que você vai passar e talvez você sinta até essa energia de uma maneira diferente. Né? Não quer dizer que ela não é válida, não quer dizer que ela não vai se manifestar, mas aqui eu tô buscando, tô perguntando qual é a energia mais importante desse momento para a gente focar. Então, primeiro, para o primeiro trimestre, a lição do segundo trimestre, lição do terceiro trimestre, lição do quarto. Conselho para o primeiro trimestre, conselho para o segundo, para o terceiro e para o quarto. No fundo do deck a gente tem um 3 de paus, que é uma carta que para mim reforça essa ideia do presente. O 3 de paus com essa figura que está olhando para esse horizonte, normalmente é o momento de você receber. Para muitas pessoas você já deu muito, você já doou muito, você já se dedicou muito. Algumas vezes até abdicando de você em prol dos outros, em prol da família, de uma causa, enfim. E parece que agora é o momento de focar em você. Agora essa energia volta para você. Então todo esse ano está pautado em receber, né? E eu acho interessante porque talvez esse receber possa vir de formas diferentes daquilo que a gente está acostumado também. Mas é uma energia de muita abundância. E eu sinto que algumas pessoas, até por ser uma característica do signo de Virgem,
que gosta muito de servir, de fazer por si só. Essa energia de receber também pode ser desafiadora, tá? Não por não se achar merecedor, mas por ter uma ânsia de você estar fazendo. Então pode ter uma dificuldade nesse lado também. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro trimestre. A primeira carta que cai é a do julgamento. Para mim fala muito sobre uma lição aprendida. Então aqui tá me dizendo que vocês passaram nesse último ano, ou as lições passadas de vocês foram muito duras. Tá me vindo esse termo na cabeça. Foram lições duras, foram lições que mexeram com muitas estruturas, coisas que estavam muito bem assentadas, e veio uma certa revolução. Então, para muitos, está um encerramento de ciclo e o início de uma nova fase. E quando vem a carta do julgamento, ela me fala muito que vocês entenderam, sabe? Muitos até colheram consequências das suas escolhas, mas principalmente que assimilaram essa lição. E aqui vem muito uma energia de justiça kármica, sabe? Como eu falei, agora é um momento de receber, né? Então, assim, fazendo uma analogia mesmo com um julgamento, né? Você ganhou uma causa, agora você tem o direito a receber, né? Aquilo que te é devido. E eu tô sentindo muito essa energia. Tem uma espécie de reparação acontecendo aqui. Qual é a melhor o conselho para navegar essa energia? 5 de espadas. O 5 de espadas sempre me fala muito sobre um caos mental. É como se a gente estivesse criando os nossos inimigos na nossa cabeça. Então aqui a gente pode ir para várias vertentes, mas a primeira delas, que me vem muito forte, é um senso de não tá certo receber por isso, não fiz por merecer, ou não batalhei por isso. Seja lá aquilo que vem na sua direção, tem um senso aqui da sua mente criar problemas em cima disso, né? Então eu sinto muito forte uma coisa de não ter nenhuma ameaça ao seu redor, mas você está criando esses fantasmas na sua cabeça. E a gente pode até explorar aqui mais um pouco. Vou puxar outro tarô. Então não estava planejado, mas eu fiquei com vontade de trazer outro tarô para complementar a leitura. E eu comecei a embaralhar, pulou aqui o 9 de Pentáculos, que é justamente uma carta que conversa comigo pra gente entender o nosso alto valor. E aqui veio muito essa questão, como o naipe de Pentáculos, fala muito de coisas materiais. Então pra mim tá muito pautado numa ideia de eu não mereço, eu não sei receber, né? E aqui tá dizendo que vocês têm uma energia de precisar receber dos outros, sabe? Se achar merecedor, não achar que o seu valor tá sempre pautado no que você tem a oferecer aos outros. Deixa os outros reconhecerem você um pouquinho também, tá? A carta aqui pulou para complementar a mensagem, então eu vou aceitar. E veio muito como uma confirmação daquilo que eu já estava pensando mesmo. Então vamos passar aqui para o próximo trimestre, pra gente ver qual vai ser a próxima lição. E nós temos um pajem de copas. Essa carta, normalmente quando ela vem invertida, ela sempre remete para mim a uma certa imaturidade, né? E isso não está relacionado à idade, né? Então aqui a gente está falando de uma mudança, a gente está falando de um novo modo de proceder. Muitas vezes o caminho pode ficar embaralhado. E nessa da gente às vezes não saber exatamente por onde seguir, é como se o caminho não tivesse ainda traçado à nossa frente, a gente pode desregular num certo ponto. E é como se o emocional tomasse a frente, mas de uma forma um pouco imatura. Seja porque você está se distraindo muito do seu caminho, ou você está procurando distrações demais, porque para você às vezes não saber que caminho seguir ou o que eu vou encontrar, pode ser muito desestabilizador, sabe? Então tem uma coisa aqui da gente cuidar um pouco com essa imaturidade, com uma busca por um escapismo, seja ele de que natureza for.
Então, talvez até essa própria carta fala, né, sobre uma busca para se expressar de uma forma criativa. Pode ser uma forma também saudável, né, de libertar um pouco dessas emoções. Mas aqui o que eu tô sentindo é que as emoções podem ficar um pouquinho à flor da pele por uma confusão de não saber para onde eu vou, não saber qual é meu caminho ou o que eu vou encontrar, e isso dá uma desestabilizada. Então, o conselho para navegar essa energia é o 7 de Pentáculos invertido. Essa carta me fala muito sobre a espera pela colheita, uma tranquilidade de que você vai colher aquilo que você plantou. Aqui também remete muito para mim uma questão de frustração por às vezes não estar vendo algo florescer ali na matéria que você esperava que já tivesse acontecendo. A gente pode estar falando inclusive desse caminho que eu citei anteriormente. Mas existe uma certa frustração aqui com essa espera ou com uma demora, entre aspas, para receber algo, para alguma coisa dar frutos. Mas aqui me reforça que o caminho foi plantado já, ele vai florescer no momento certo. Vamos passar aqui para o terceiro trimestre. Trabalho de sombra. Olha, um ano de muito aprendizado aqui. Mas assim, ao mesmo tempo que tem um aprendizado, que a gente talvez tenha que olhar para algumas coisas que ficaram ocultas, algumas coisas que não são tão agradáveis de se ver, existe muita proteção aqui para vocês. Isso é inegável. Dá para sentir aqui uma energia de cuidado, uma energia de descansa, sabe? É como se a cada momento essa leitura estivesse querendo falar: calma, descansa, relaxa. Não é trabalhar o tempo inteiro, não é produzir o tempo inteiro. Você precisa de um momento para descansar, para assimilar, para entender. E trabalho de sombras, para mim, se refere muito a olhar para esse lado mesmo que às vezes fica negligenciado, para as nossas dores, olhar para alguma coisa do passado que a gente engoliu durante muito tempo e agora não faz mais sentido. Então, toda vez que vem uma emoção, né, vem muito forte, vem desregulada, eu sinto que é um indício, um indicativo para um trabalho de sombras começar a acontecer. E eu acho que isso que acontece no segundo trimestre abre caminho para esse trabalho acontecer no terceiro. E aqui é uma energia muito forte de como se vocês se rendessem a esse aprendizado mesmo, né? Para olhar para esses cantos escuros. E aqui eu acho importante ressaltar que não é para dizer que a forma como você estava vivendo, fazendo as coisas é errada, mas às vezes não se cobrar tanto, às vezes não achar que se não for desse jeito não dá certo, não é perfeito ou tá errado. É uma coisa assim de aprender a ser gentil com você e às vezes se entender por que você se cobra tanto, sabe? Tem uma energia muito de gentileza aqui mesmo envolvendo essa leitura. E o conselho para o terceiro trimestre é o 4 de espadas. Essa carta me fala, eu chamo essa carta normalmente de descanso do guerreiro. É um momento da sua jornada que você está no meio de uma batalha. Imagina assim, um soldado que voltou de uma batalha e ele entra na tenda dele, coloca a espada no chão e vai dormir um pouco, vai descansar, vai recuperar as energias. Eu sinto que enquanto você está fazendo esse trabalho de se conhecer um pouco mais, de se entender um pouco melhor, você está recuperando as suas energias também. Às vezes até energias que foram gastas nessa batalha passada aí que vocês passaram para entender tudo, né? Assimilar os momentos ou os baques, dependendo do que aconteceu. Então é um momento de não lutar contra, sabe? Essa energia. Se rende ao que ela tá te pedindo mesmo, né? E vocês vão ser muito bem cuidados, porque para mim essa é uma carta que ela traz até um descanso mental. Ela ajuda muito a recuperar as energias nesse sentido também. Principalmente quando a gente inicia o ano falando muito desse conflito mental, né? Da gente criar esses inimigos na nossa mente. Vamos agora para o quarto e último trimestre. 8 de Pentáculos invertido. Essa carta ela me fala muito sobre trabalho, né? Quando ela vem em pé, ela me fala muito sobre o dia a dia, sobre as rotinas, uma forma de proceder.
Então ela fala muito sobre a forma como a gente conduz o nosso dia a dia, as nossas rotinas, como é que a gente conduz o nosso trabalho. E aqui eu sinto que é uma quebra desse momento. Você pode perceber que a forma como você conduzia rotinas, atividades rotineiras ou até o seu próprio trabalho talvez não funcione mais. Essa carta aqui também me fala muito sobre a gente perceber as áreas da nossa vida que a gente está despendendo muita energia e o que a gente está recebendo em troca, né? Então, novamente, aqui eu sinto que é uma mudança muito na forma de fazer as coisas e isso para muitos virginianos pode ser um gatilho. Por isso que existe uma certa dificuldade aqui em assimilar essas coisas, mas novamente é uma nova forma de enxergar, é uma nova forma de priorizar as coisas na sua vida e de despender energia para cada projeto, para cada área. E eu sinto que aqui tá, às vezes você pode ter colocado muita energia em trabalho, em ganhos materiais e às vezes negligenciado as relações ou até o autocuidado. E aqui vem um momento de balancear tudo isso, né? E eu sinto que é uma quebra de rotina para muitos, né? Porque não era isso que vocês estavam acostumados a priorizar. Conselho para esse momento: o eremita. O eremita, quando ele vem invertido, para mim fala muito sobre o momento de sair dessa caverna, de deixar essa... Me veio a palavra clausura, como se muitos até tivessem se impondo uma certa solitude, né? De não estar ali tanto em contato com outras pessoas. Vem um convite realmente para você sair do seu casulo, sair da caverna, vir pegar um sol e ver, talvez criar relações, talvez ter mais trocas, né, com outras pessoas. Bom, Virgem, essa foi a sua leitura, uma breve olhada nesse início de ano astrológico, das lições que você vai aprender e como navegá-las. Ao longo aí dos meses e das semanas a gente aprofunda um pouco mais essas energias. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário, eu leio todos os comentários sempre e até a próxima.